Olá, eu sou a professora Estela e nós estamos de volta com a quinta aula do sétimo ano. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é sedentarismo, o que é atividade física, exercício físico, obesidade, quais são os tratamentos, como é que a gente pode fazer para evitar. E aí a gente vai desenrolar essa aula hoje bem facinho, bem tranquilo da gente entender. Tá bom? Vou ler alguns conceitos para vocês, depois a gente retorna para poder explicar, para não deixar vocês com nenhuma dúvida, ok? Vamos lá. Sabemos que nos dias atuais, devido aos avanços tecnológicos, muitas coisas foram inventadas e algumas mudaram, como automóvel, computador, celulares, etc. Muitas invenções facilitam a vida dos homens, obviamente, né? Pena que com isso acabamos se movimentando menos, o que traz uma série de problemas para a saúde. Então, é uma coisa que a gente está vivendo hoje, que a gente já está vivendo há algum tempo, que é o avanço da tecnologia, né, que traz muitos benefícios para a gente, claro, mas que também trazem alguns malefícios, né, a gente acaba se movimentando menos e etc. Vamos lá ver um pouquinho sobre os dados da Organização Mundial da Saúde, o que dizem eles, por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 adultos apresenta características de sedentarismo. Já outra pesquisa, elaborada no mesmo ano pelo Ministério da Saúde, indica que a maioria das doenças que mais matam no país são originárias de um estilo de vida nada saudável. Então, como a gente pode analisar nesse mapinha que tem aqui no slide, ele está mostrando o mapa do sedentarismo, né? E ele está mostrando também o índice de pessoas que afirmam não fazer qualquer atividade física regular, ou seja, menos de 1 hora por semana. Então, a gente pode notar que aqui no Centro-Oeste, 51% das pessoas não são praticantes de atividade física. Então, a gente pode agora analisar que o índice é muito grande, são muitas pessoas que não fazem atividade física e que estão adoecendo por conta disso, né? E a gente queria saber agora o que é sedentarismo? O que as pessoas falam tanto o que é o sedentarismo? Por que ele é o mal do século, né? Junto a ele, a gente pode juntar algumas comorbidades, como a obesidade, como outras doenças, né, que podem acarretar numa vida totalmente não saudável. E a gente também vai saber o que é um conceito de o que é saudável, né? Talvez seja praticar atividade física ou somente fazer uma dieta, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Acredita-se que 46% da população brasileira seja sedentária. E estima-se que o sedentarismo esteja relacionado em 14% das mortes no Brasil. Um dos problemas de saúde que mais afeta os jovens e adultos é o sedentarismo. Mas afinal, o que é sedentarismo, né? O sedentarismo é a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas, né? De acordo com o dicionário, a gente pode estar lendo aqui o que significa o sedentário, né? Mesmo que a gente pode estar falando. Primeiro, uma das primeiras definições é que ou aquele que está quase sempre sentado, em virtude de ocupação habitual. A segunda definição diz que ou aquele que não se movimenta muito, que anda ou se exercita pouco, né? E a terceira definição, que ou aquele que sai pouco e que fica geralmente em casa. Então, a gente aí tem 3 definições do que é sedentário, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso? O que faz com que a gente seja sedentário, né? Vamos dar uma olhada de novo. Geralmente, a tecnologia nos traz facilidade e praticidade, né? Como a gente viu. Mas também traz comodismo e preguiça, o que implica em cada vez menos movimento. Então, a gente pode estar dando uma olhada que o sedentário, ou a pessoa sedentária, ou o sedentarismo em si,
é a falta do movimento ou poucos movimentos, né? Aquela pessoa que quer passar o dia todo na cama. Eu sei que agora na quarentena vocês podem estar se tornando pessoas um pouco sedentárias, o que não é nada saudável para vocês, né? Ficam muito tempo deitado, muito tempo sentado. E aí a gente pode lembrar de um avanço tecnológico que nos ajuda muito, mas que também tirou uma vantagem nossa. Por exemplo, o controle remoto. Quando a gente não tinha um controle remoto, a gente tinha que sempre estar levantando para ir lá mudar o canal da televisão, ou aumentar e diminuir o volume. E agora com o controle remoto ficou tudo muito mais fácil, né? Realmente. Mas a gente também ficou cada vez menos se movimentando. Então, tecnologias que trazem benefícios e malefícios. E a gente pode ver um pouco das consequências do sedentarismo, né? Vamos ver aqui. Tem as doenças cardiovasculares, a osteoporose, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Então, a gente citou algumas doenças que vocês podem ter de acordo com as consequências do sedentarismo. Uma pessoa muito sedentária, ela pode ter, sim, essas doenças, né? E a gente vai falar agora de um outro mal do século, que é a obesidade, que ela vem de acordo, talvez, do sedentarismo, ou até mesmo uma predisposição genética, ou uma má alimentação, e a gente vai ver o que é a obesidade agora. A obesidade é o resultado do acúmulo de gordura corporal causada por um consumo alimentar acima do nível necessário para o organismo, né? E para a realização de suas atividades e manutenção do corpo. Então, o que é a obesidade? Como diz o texto, como diz o slide anterior, ele diz o quê? Que você está consumindo além do que você precisa e está consumindo além do que seu organismo precisa para ele poder sobreviver, para ele poder fazer as atividades diárias, né? E a gente vai lá olhar um pouquinho agora sobre as taxas da obesidade, né? Como é que tá a porcentagem de pessoas obesas no país, no mundo, e a gente ter um parâmetro sobre isso, né? O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso, que é o sobrepeso, né? Então, são índices alarmantes, né? Como que a gente pode pensar que 18 milhões de pessoas no Brasil são obesas, né? Então, pessoas que têm problemas de saúde que pode se agravar, pode vir até mesmo a óbito. Então, a gente tem que também entender quais são as causas da obesidade, né? Vamos dar uma olhadinha. O excesso de peso pode estar ligado ao patrimônio genético da pessoa ou maus hábitos alimentares, ou seja, por exemplo, as disfunções endócrinas, né? Então, a gente tem que entender, que nem eu falei lá no início, quando eu fui falar da obesidade, talvez algumas pessoas tenham já essa predisposição a serem obesas, mas isso não quer dizer que elas vão se tornar obesas, então quer dizer que todas as pessoas obesas vêm de um mau hálito alimentar. Então, se desde pequena você está só tomando refrigerante, comendo salgadinho, não está se alimentando da forma adequada, com legumes, verduras, com alimentos balanceados que têm nutrição adequada e tudo mais, realmente você pode se tornar uma pessoa sobrepeso, né? Inicialmente, e depois, posteriormente, pode ter sim uma obesidade, que a gente não quer que aconteça, né? Obviamente, mas pra gente ter esses cuidados. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre mais esse assunto. O obeso tem mais propensão a desenvolver problemas com hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e entre outras, né? Que nem eu estava falando anteriormente. Uma pessoa obesa, ela já tem a imunidade um pouco mais comprometida. Então, para ela ter outras doenças, outras comorbidades, é bem mais fácil. Então, a gente tem que entender as propensões de outras doenças, né? Que ela pode adquirir além da obesidade. E a gente pode ver alguns sinais que você pode estar observando tanto em você quanto em outras pessoas que estão ao seu redor, que pode acarretar na obesidade, né? E ficar atento sobre isso. Vamos lá. A falta de ar,
dores corporais, falta de condicionamento físico, roncos e apneia, varizes e úlceras nervosas provocadas pela alteração na circulação sanguínea, ansiedade e depressão, relativa à compulsão alimentar e problemas como a autoestima. Então, como a gente viu, né, alguns sinais que a gente pode, uma pessoa pode estar sendo aumentando o seu peso, estando em sobrepeso e se tornando uma pessoa obesa, a gente pode ler agora um pouquinho o que a gente pode fazer sobre isso. Qual o tratamento que a gente pode estar utilizando para uma pessoa obesa, que ela já está obesa, né? Vamos lá. O tratamento de obesidade envolve diversos caminhos, com diferentes especialistas, mas a principal mudança está no seu estilo de vida, nos hábitos alimentares e na prática de exercícios. A obesidade não tem cura, mas como vimos, pode sim ser tratada e controlada. Medicamentos para obesidade são recomendados apenas sobre orientação médica e com acompanhamento. Então, como a gente olhou no slide anterior sobre o tratamento, não quer dizer que você vá tomar o remédio e vá ficar curado da obesidade. Não, primeiro que não tem tratamento, ou não tem cura, tem tratamento, que resulta em melhora os hábitos alimentares, mudança do estilo de vida, praticar atividade física, coisas que a gente sempre vai batendo na mesma tecla com vocês, né? E aí, como que a gente pode evitar a obesidade? Adotar mudanças no estilo de vida, como uma dieta menos calórica, aliada a um programa de exercícios físicos, sempre sob a supervisão de um profissional. Fazer exercícios físicos pelo menos em 150 minutos semanais. Mudar a sua dieta, consumindo mais legumes e verduras. Evitar o consumo de comidas industrializadas e com muito açúcar. Então, a gente tem uma observaçãozinha nesse slide que ele diz o quê? Mudar a rotina não é fácil por isso. Não é fácil. Por isso, o mais indicado é que você pegue leve no início. Não adianta você hoje estar sobrepeso, sedentário, e inventar de correr meia maratona. Não tem como. Você vai ter algum troço aí, vai acabar passando mal, não vai querer mais voltar a fazer atividade física. Então, esse não é recomendado. Vai iniciando aos poucos, mudando seus hábitos alimentares e estilos de vida, né? E aí, a gente tem que falar sobre o que é, afinal, o que é saúde, né? Então, em termos gerais, podemos dizer que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, também é importante estabelecer uma boa relação com as pessoas ao seu redor, ter uma rotina leve, equilíbrio emocional e socioeconômico e sorrir, né? Então, a gente vai exercitar um pouquinho com vocês agora algumas questões de acordo com o que você aprendeu sobre o conceito de saúde. Qual a alternativa correta? A. Saúde é a ausência de doenças? B. É estar bem fisicamente e em forma? Ou C. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades, né? Então, a gente pode ver aí que se você colocou a letra C, está correto, por quê? As outras estão erradas? Não estão erradas. É a saúde a ausência de doenças? Sim, é a ausência de doenças, mas não apenas isso. Saúde é um estado completo, né? Ele diz que é bem-estar físico, mental e social. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos para a próxima. O sedentarismo é a falta ou a diminuição de atividade física regular. Sobre as consequências que a falta de atividade física provoca, podemos destacar exceto, ou seja, o que está errado aí? Letra A, acúmulo de gordura na região da barriga. Letra B, melhor qualidade de vida e disposição. Letra C, doenças cardiovasculares, risco de AVC ou infarto. Ou letra D, aumento de risco de hipertensão. Se você colocou a letra B, está correto, melhor qualidade de vida e disposição. Nunca que o sedentarismo vai te dar melhor qualidade de vida e disposição, né? Isso é bem fácil de responder.
Então, galera, obrigado por mais essa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vão estar dizendo algumas atividades para vocês, atividades complementares e onde vão estar os materiais dispostos, ok? Até a próxima!